Graça e paz. Vamos nos colocar de pé na presença do nosso Deus. Abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 115. Livro de Salmos, capítulo 115. Amém? A palavra de Deus diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos nesta manhã. Pai, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, com o nosso coração, Senhor, contrito, ó Deus, voltado para Ti, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, por mais esse dia, onde o Senhor preparou, ó Pai, reservou, Senhor, nos atraiu para este lugar, para que nós, como igreja, Senhor, possamos cultuar o Teu nome, relembrando e lembrando sempre, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito a nós, ó Pai. Da Tua fidelidade, Senhor, da Tua graça, do Teu perdão, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que as Tuas misericórdias se renovam, ó Pai, todas as manhãs, ó Deus. E nesta manhã, Senhor, nós temos plena confiança, ó Pai, que as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, ó Deus. Por isso, Senhor, nesta manhã nós queremos Te dar o nosso louvor, ó Deus, em forma de gratidão, ó Pai. Nós queremos Te dar, Senhor, honras e glórias a Ti, porque Tu és merecedor, Senhor, da nossa vida. Tu és merecedor, Senhor, do nosso respirar, do nosso inspirar, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida, Senhor. O Senhor tem nos dado, ó Pai, tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai, tudo aquilo que precisamos. O Senhor tem suprido, Senhor, todas as nossas necessidades, ó Pai. Por isso nós somos gratos de todo o nosso coração nesta manhã, Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor, ó Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, ó Pai, que possa chegar a Ti como um cheiro suave, como uma oferta agradável, Pai, com corações sinceros, ó Pai, que Te adoram, Senhor, realmente em espírito e em verdade, ó Pai. Vem perdoar, Senhor, os nossos pecados, ó Pai. Vem limpar, Senhor, a nossa mente, Senhor, o nosso coração, Senhor. Vem, Senhor, e tira de nós, Pai, tudo aquilo que não agrada a Ti, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que faz, ó Pai, com que nós não venhamos prestar atenção, Senhor, na Tua palavra, nos Teus louvores, ó Pai. Tudo aquilo, Pai, que venha tirar a nossa atenção agora deste momento, Senhor. Que o Senhor venha retirar das nossas vidas, ó Pai.
Queremos, ó Deus, esquecer de tudo que deixamos lá fora, Pai. E queremos, Pai, render louvores a Ti, cultuar a Ti, Pai. Sabendo, Pai, que tudo que nós fizermos neste lugar, nesta manhã, Senhor, é para Ti, Senhor. Porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas, ó Pai, o nosso Redentor, o nosso Salvador, ó Pai. A quem, Pai, merece toda a honra e toda a glória, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graças a Deus, irmãos. Podemos nos assentar? Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Irmãos, eu quero falar sobre perseguição. Nós cristãos vamos sofrer muitas perseguições. No nosso país ainda não sofremos tanto, mas em vários países temos perseguições horrendas. E a gente deve sempre estar descansando no Senhor, pois a palavra dele diz em vários textos. Se abrimos em em 2 Timóteo, capítulo 3, 12, diz assim: e na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Em 2 Coríntios 17, 18, porque vós não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. E fala, vamos sofrer perseguições. Então a gente temos que sempre estar orando, pedindo a força do Espírito Santo, seja nas perseguições, nos sofrimentos que teremos no decorrer da vida, que o Espírito Santo nos dará forças para a gente suportar tudo isso. E na carta de Romanos, capítulo 15, Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a gente tem que sempre ter fé, estar orando para que o Espírito Santo nos dê força, confiando em Jesus, porque só Ele, o sofrimento que a gente passa aqui nessa terra, não é nada perto do que Ele sofreu a ira de Deus na cruz, para pagar os nossos pecados. Ele que era justo e perfeito. Então, irmãos, nesse momento, quero pedir que a gente faça uma oração silenciosa para nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós chegamos a Ti nesse momento, ó Deus, para lhe pedir perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, ó Deus. O Senhor sabe de cada confissão aqui presente, ó Pai, cada pedido, cada coração, ó Deus. Venha nos abençoar, Pai. Ó Senhor, nos perdoe, ó Pai. Ó Senhor, nos dê força. O Seu Espírito Santo nos fortaleça em cada sofrimento, em cada perseguição, ó Pai. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, ó Deus. Pois éramos miseráveis pecadores, ó Pai. Mas graças à morte e redenção de cruz do Seu Filho Jesus, somos salvos, ó Deus. Ó Senhor, continue abençoando essa igreja, ó Pai. Abençoando cada membro dela, ó Deus. Ó Senhor, toque no coração daqueles que irão nos ouvir, ó Pai. Seja passando pela rua, os nossos vizinhos, ali na internet, ó Deus. Ó Senhor, só o Senhor pode tocar no coração deles, ó Pai, e restaurá-los, ó Deus. Ó Senhor, eu louvo e agradeço pela vida do pastor Estevão, ó Pai. Que o Senhor tenha abençoado na frente dessa igreja, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando e dando forças a ele, ó Pai. E abençoe a sua família que está junto dele, ó Deus. Ó Senhor, que tudo seja feito conforme a tua vontade e o teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Louvar o nome do Senhor. Vamos colocar de pé na presença do nosso Deus, louvar a Ele. Feliz pois sou de Jesus.
Gostaria que a nossa amada irmã Rosane levasse sua voz em oração. Pai maravilhoso, nós te rendemos louvores nesta manhã, Senhor, de todo o nosso coração. Que tu tens sido grandioso, maravilhoso para com a nossa vida. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu grande amor, mesmo nós sem merecer, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, Pai querido, reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas nós sabemos que Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu tens sido, Senhor, o nosso amparo. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem sido para conosco, Pai. Toma a direção do culto desta manhã, Senhor, abençoando a cada vida que está neste lugar, Senhor, a cada representante dos seus lares, dos seus familiares, aqueles irmãos que não puderam estar conosco, alcança com a Tua misericórdia, Pai, envolve na Tua presença. Abençoando aqueles que estão nos ouvindo também neste momento, Senhor, alcança com o Teu amor, Pai. Abençoa a vida do Teu servo que vai trazer a palavra neste momento, Pai. Usa ele, Paizinho querido, orientado por Ti, dirigido pelo Teu Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações através do Teu servo, através da Tua palavra, Paizinho querido. Vem falar conosco, ilumina, Pai querido, o nosso entendimento, o nosso coração, Pai querido. E que a Tua palavra seja gravada na nossa mente. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que tudo que nós fizermos neste lugar venha honrar o Teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 12. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 33 até o versículo 37. O rei, a árvore, o fruto, o tesouro e as palavras. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 33 e versículo 37. A palavra do nosso Senhor diz assim, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas boas. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Temos visto que nós temos que olhar para a Escritura, tendo em vista Cristo, devemos estudar, devemos ler, devemos meditar nas Escrituras todos os dias, em todos os momentos. Porque em João 5,39 o Senhor diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Temos visto em relação às Escrituras que nós temos que descobrir o que o autor tensionava comunicar, e o significado não está dentro de nós, não é nós que trazemos o significado, aquilo que está escrito, porque os autores, com inspiração do Espírito Santo, reuniram as palavras de modo a tensionar, a comunicar algo que eles desejavam. Então não é nossas ideias, não é aquilo que vem à nossa mente, não é aquilo que nós imaginamos, mas aquilo que está escrito, porque é a palavra de Deus. E isso que nós estamos buscando fazer, buscando entender o que o autor bíblico estava nos mostrando, o que ele estava nos dizendo. E temos visto no livro de Mateus que agora o Mateus ele nos fala sobre a perseguição, ele nos fala da hostilidade. E nós vemos que Mateus está proclamando também que Jesus é o Rei, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Davi, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Já vimos em muitos momentos detalhes da vida do Senhor, detalhes daquilo que o Senhor está fazendo. É interessante que o foco de toda a Escritura é o Senhor Jesus.
Mateus fala sobre a gênese da vida de Jesus, trata do ensino de Jesus, fala lá da lei do governo de Cristo, fala do poder do governo de Cristo, fala do comissionamento dos discípulos, fala dos sinais do governo de Cristo, e agora ele está tratando da sua oposição. É importante nós destacar que a ordem dos milagres, dos incidentes, dos relatos aqui encontram-se diferentes no livro de Marcos, no livro de Lucas, porque Mateus, como temos visto, ele organiza por tópico e não por ordem cronológica. Então, nessa manhã nós vamos falar sobre essas metáforas de Jesus, sobre a resposta, a continuação da resposta de Jesus, e continuar olhando com os olhos de Mateus para o nosso grande rei. Veja, quando nós começamos a olhar para esse texto aqui, nós vemos que Mateus ele expõe de maneira continuada aquilo que ele estava fazendo. Por exemplo, se nós olharmos os versículos anteriores que nós falamos a semana passada, Mateus ele dá continuidade à resposta de Jesus. Eu quero que você observe isso, que ele continua aquilo que ele estava dizendo, para que nós venhamos entender o contexto daquilo que ele está fazendo. Nós vimos que Jesus está falando com os fariseus e exortando aquela multidão. Ele confronta a hipocrisia desses fariseus, dos escribas, ao mesmo tempo que ele exorta a multidão. E aqui nós vamos ver ele novamente fazendo isso. E fazendo isso, ele explica, ele mostra a importância das palavras e demonstra que as ações são reflexos do coração. Nós temos que ter em mente, ao observá-lo, que esse trecho destaca a conexão entre a condição do coração e a manifestação externa através das palavras e ações. É interessante porque não é muito difícil de nós percebermos isso nas pessoas. Não é muito difícil de nós percebermos isso em nós mesmos. Então o nosso objetivo é nós continuar olhando para a Escritura, olhando para aquilo que o Senhor está nos dizendo. O primeiro ponto que Mateus nos mostra aqui, que Jesus nos fala, é sobre a árvore e o fruto. Perceba, o versículo 33 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus aqui vai utilizar uma metáfora das árvores e seus frutos para ilustrar que a natureza interior de uma pessoa, ou seja, o coração, é revelada por suas ações e palavras, o fruto. Isso não é difícil nós entendermos. Às vezes a gente vê aquela árvore belíssima, aquela árvore maravilhosa. Se ela não der frutos, ou se ela der um fruto ruim, o que nós fazemos? Nós já vimos isso anteriormente. Nós cortamos ela porque ela não serve para nada. Nós conhecemos a natureza dessa árvore através do seu fruto. Essa não é a primeira vez que Jesus usa essa metáfora. Nós vimos anteriormente. Em Mateus 7, do versículo 16 ao versículo 20, diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura as uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E aqui, novamente, Jesus destaca: pelo seu fruto se conhece a árvore. Jesus está falando aos fariseus, ele está destacando que eles são hipócritas, destacando a hipocrisia deles. E a conexão entre a natureza interna e as ações externas. Ele usa a metáfora das árvores e seus frutos para ilustrar a verdade espiritual da condição humana. Muitas pessoas têm uma casca muito bonita, mas o seu fruto é muito mau, é muito ruim. Jesus compara pessoas a árvores, dizendo que uma árvore boa produz fruto bom, uma árvore má produz frutos maus. Calvino ele afirmou assim: assim como a árvore é conhecida por seus frutos, a natureza humana é revelada por suas ações. Se somos corrompidos na raiz, nossos frutos serão inevitavelmente maus. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. Se nós somos corrompidos na raiz, se a árvore é má, inevitavelmente nós vamos ser maus. Nas nossas ações, nas nossas palavras. E daí nós chegamos
a uma importante doutrina, que é chamada a doutrina da depravação total. Olhando para a Escritura, nós vemos que os homens, por causa do pecado de Adão, já nascem corrompidos, inevitavelmente maus. Algumas pessoas dizem, não, as crianças são as coisas mais maravilhosas e inocentes do mundo. Talvez seja porque elas nunca tiveram filhos. Porque nós sabemos que as crianças, elas também são pecadoras. Elas necessitam da graça, elas necessitam de um Salvador. Elas necessitam de Jesus. Se nós não a corrigíssemos, que nem diz o Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior, elas se tornariam os monstros do futuro. Aqueles nos quais nós ficaríamos totalmente arrependidos, ou talvez até mortos por causa deles, né? Desde a queda do homem, toda pessoa nascida no mundo, exceto Cristo, tem herdado a natureza pecadora de Adão. É interessante porque a Escritura nos mostra isso. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e os filhos de Adão, à imagem e semelhança de Adão. Uma natureza pecaminosa. E podemos ver claramente isso em todos os lugares, em todos os países, em todas as culturas, em todas as pessoas do mundo. Todo homem está corrompido em sua raiz, em sua natureza racional, em sua natureza moral, em sua natureza espiritual. Esta enfatiza, essa doutrina que nós estamos falando aqui, que sem a regeneração do Espírito Santo, nossos frutos são naturalmente maus. Isso é muito claro na Escritura. Em Romanos 3, versículo 10 até o 18, diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, quantos? Todos, tanto judeus como gregos, eu podia acrescentar, como brasileiros, como ingleses, todas as nacionalidades do mundo, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a umas se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não é difícil de nós vermos isso nas pessoas. É só nós olharmos para Jesus. A Escritura nos mostra que todos os aspectos do ser humano estão corrompidos por causa do pecado. Porque todos estão debaixo do pecado, sem a graça de Deus, sem a misericórdia do Senhor. Sem a graça regeneradora de Deus, somos incapazes de fazer o bem. R.C. Sproul, ele explica assim, a depravação total significa que o pecado afetou cada parte do nosso ser, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, de tal forma que sem a regeneração do Espírito Santo, somos incapazes de buscar a Deus ou fazer o bem que o agrada. As pessoas dizem assim, mas se nós somos incapazes, então o ser humano é inocente. Paul Washer, ele afirma assim, o homem é incapaz de amar a Deus porque ele odeia a Deus. Ele é incapaz de obedecer a Deus porque ele desdenha de seus mandamentos. Ele é incapaz de agradar a Deus porque ele não considera que a glória e o beneplácito de Deus sejam um objetivo digno. O homem não é uma vítima, mas é um réu culpado. Ele não é capaz porque não quer. Sua corrupção e inimizade contra Deus são tão grandes que ele preferiria sofrer a perdição eterna a reconhecer a Deus como Deus e submeter-se à sua soberania. Por essa razão, a inabilidade moral pode também ser chamada de hostilidade voluntária. O homem não ama a Deus, naturalmente. E esse é um ensino que Jesus está nos mostrando aqui. É só nós olharmos o versículo seguinte. O que diz no versículo seguinte sobre o coração? Ele diz assim, pessoas especiais, amados, especiais, como é que é aquele lá, ouro fino, da música? De Ofir. Ouro fino de Ofir, lá. Como podeis falar essas coisas? Santos do Senhor? Não, ele fala raça de víboras.
Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Lembra do que os fariseus falaram sobre Jesus? Que ele expulsava demônios através do poder de Satanás. Jesus chama ele de raças de víbora. O que isso significa? O que isso indica? Irmãos, se você pesquisar no Google, a víbora da Palestina. Existe na Palestina uma cobra que é conhecida como Vipera palaestinae. É o nome científico da cobra víbora da Palestina, que é uma cobra da nação de Israel. Ela é extremamente perigosa, é uma serpente muito venenosa e peçonhenta. Tu acha que os fariseus entenderam o que Jesus estava falando para eles aqui? Você já viu várias cobras nos documentários, muitas vezes, inclusive no Brasil tem uma ilha onde tem muitas víboras ou cobras que o ser humano não entra lá. Se entrar, não sai mais de lá. Porque elas são extremamente perigosas. Como que nós podemos entender essa referência? Muitas vezes as cobras são muito bonitas, não é? Se você vê, às vezes você nem percebe ela no chão, em algum lugar. Então é isso que Jesus está falando dos fariseus. Jesus está mostrando, está indicando a natureza corrupta, a natureza enganosa deles. Eles parecem ser inofensivos, mas eles são víboras muito perigosas e peçonhentas. E não só eles, irmãos. Sem a graça de Deus, todos são víboras venenosas. Jesus nos mostra isso em Mateus 15, versículo 10 e 11, e versículo 15 ao 20, que diz assim: E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Versículo 15: Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. E é exatamente isso que Jesus está nos mostrando aqui. Jesus está nos mostrando que as palavras revelam o conteúdo do coração. Já percebeu que muitas pessoas tendem a ser muito calmas, não é? Para falar. Parece que elas pensam muito bem quando eles estão falando. Deixa elas nervosas para ver. Muitas vezes as pessoas dizem que na ira você conhece a pessoa. Muitas vezes na ira aquilo que está dentro do coração, tem uma música do Fruto Sagrado que fala aquilo que está no porão da alma da pessoa é lançado quando ela fica irada. E é isso que Jesus está nos mostrando aqui. Os fariseus, eles têm uma casca de ser bonito, mas eles falam aquilo que está cheio o seu coração. Eles são hostis contra Jesus, porque eles são víboras. E esse versículo enfatiza a conexão inseparável entre a crença interna e a expressão externa. A víbora ela pode ser muito bonitinha, parecer muito boazinha. Algumas pessoas gostam até de passar a mão na cabeça de cobras, não é? De criar cobras nas suas casas. Mas é um animal astuto, venenoso, peçonhento e muito perigoso. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. As pessoas sem Jesus podem parecer uma casca externa maravilhosa, mas depois você começa a perceber que internamente eles não passam de víboras, como diz a palavra do Senhor. Tem alguns teólogos que eu anotei, o que eles afirmam sobre esse versículo, achei interessante. Por exemplo, João Calvino, ele fala que Cristo mostra que embora os fariseus ostentassem uma aparência de santidade, eles eram na verdade cheios de malícia e engano. A sua piedade externa era uma máscara para esconder a corrupção interna. Nós estamos em tempo de eleição, não é? O
que acontece no tempo da eleição? Pessoas que são mal educadas muitas vezes, pessoas que são más, pessoas que não cumprimentam ninguém na rua, pessoas que não falam com ninguém. Coloca uma máscara agora de pré-candidato a vereador, de candidato a vereador e sai cumprimentando todo mundo. Estão mostrando algo externo, querendo algum benefício em relação a isso, não é? E é mais ou menos isso aqui. A piedade dos fariseus é falsa, porque eles usam uma máscara para esconder a corrupção interna. É interessante porque, biblicamente, nós vemos que a pessoa pode fazer por um tempo isso. Ela pode, por um tempo, parecer cristã. Ela pode, por um tempo, e muitas vezes em grande quantidade da vida dela. Nós vimos na terça-feira que ela pode, muitas vezes, ser até usada pelo Espírito Santo para um fim determinado. Mas ela não é do Senhor. E uma hora ou outra ela vai mostrar isso. Ela vai abandonar os caminhos do Senhor. Ela vai ser hostil com as coisas de Deus. Os fariseus, eles eram conhecidos por sua rigorosa observância das leis religiosas, mas suas ações externas muitas vezes escondiam uma corrupção interna. Nós vimos anteriormente Jesus falando sobre isso. Eles praticavam atos de justiça para serem vistos pelos homens. O que era importante para eles? Ajudar as pessoas, o jejum e a oração. Eles ficavam nas praças mostrando. Quando eles ajudavam alguém, eles levavam, tá vendo aqui, tô ajudando as pessoas aqui. Você tá vendo? R$2 ou um presente misterioso. Mas os seus corações estavam longe de Jesus. É o que nós estamos vendo aqui na Escritura. Eles não queriam saber do Senhor. R.C. Sproul escreveu assim: a descrição dos fariseus como raça de víboras revela a gravidade do pecado que habita no coração humano. Sem a regeneração pelo Espírito Santo, o coração é desesperadamente corrupto e inclinado ao mal. Graças a Deus pela sua misericórdia e pelo seu amor com as nossas vidas. A natureza humana está completamente corrompida pelo pecado. Jesus, ao chamar os fariseus de raça de víbora, ele está enfatizando a depravação, a malignidade que residia nos seus corações, que residia em nossos corações. Mas o Espírito Santo nos transformou. Jonathan Edwards, ele falou assim: a designação dos fariseus como raça de víboras sublinha a verdade de que aqueles que se opõem a Cristo e a sua verdade são espiritualmente filhos do diabo. As suas palavras e ações refletem essa realidade espiritual. É interessante porque hoje as pessoas não têm muita coragem de falar isso, não é? Por quê? Porque não vai ser muito amado se você falar isso. Que aqueles que são hostis com o Senhor, aqueles que se opõem a Cristo, aqueles que se opõem à sua igreja, são filhos do diabo. Jesus frequentemente contrastava filhos de Deus e filhos do diabo. Os súditos do seu reino e os súditos do reino de Satanás. Ao chamar os fariseus de raça de víboras, ele estava indicando que as suas ações e palavras refletiam a natureza de seu verdadeiro pai espiritual, que é Satanás, a serpente. John Moe escreveu assim: a descrição dos fariseus como raça de víboras aponta para a necessidade absoluta de regeneração. Apenas uma transformação pelo Espírito Santo pode mudar a natureza corrompida do coração humano. E isso deve nos levar a um quebrantamento perante o Senhor. Porque os fariseus seriam fichinha perto de nós, se não fosse a graça, o amor e a misericórdia do Senhor. E aí chegamos no versículo 35. O que diz no versículo 35? O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas boas. Mas aqui Jesus compara o coração de uma pessoa a um tesouro, onde sai tanto coisas boas ou coisas más. Jonathan Edwards afirmou assim: o coração é a fonte de todas as ações e palavras. Se o coração está corrompido, as ações e palavras também serão corrompidas. Eu quero que você entenda, quando nós falamos de coração, está falando do centro do nosso ser. Aquilo que nós realmente somos. Nós não temos como ser dicotomizados. Perdi essa palavra com Weber.
campos. Nós não temos como separar. Que nem o Jesus nos mostrou aqui anteriormente, versículo 30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Ou nós somos de Jesus ou nós não somos. É o que nós vimos anteriormente. Os homens agora são naturalmente bons, eles têm naturalmente um coração bom. Isso é um debate de muito tempo. Os seres humanos são basicamente bons ou são basicamente maus? É consenso universal que ninguém é perfeito. Isso a gente vê em todos os lugares. É consenso universal também que errar é humano. Mas a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Apesar de a Bíblia ser muito clara, a nossa cultura humanista continua afirmando que a ideia do pecado é algo periférico, é algo superficial à natureza. Inclusive a filosofia fala que o homem foi criado como uma lousa em branco. E com o tempo ele vai sendo transformado ou por algo mal ou por algo bom. As pessoas pensam assim, o pecado nos torna imperfeitos. De certa forma isso é verdade. O pecado nos torna imperfeitos. Mas essas pensam que os maus feitos residem na superfície ou na borda do caráter e não no íntimo do seu ser. Eles acham que é alguma coisa que está por fora, uma lama que vem por fora. Essas acreditam que as pessoas são inerentemente boas. O Josué nasceu bonzinho, um amor de criança. Mas porque ele andou com más companhias, daí de vez em quando ele desobedece. Muitas pessoas já ouviram falando sobre isso. Ele está assim porque ele está com sono. Essa é a mais clássica, né? Mas nós muitas vezes não nos apegamos à questão da natureza humana. E muitas vezes nós nos apegamos também a comparações com os nossos semelhantes. Com o nosso próximo, principalmente se for pessoas que pecam mais que nós, não é? Eu vou me comparar ao Che Guevara. Eu sou uma pessoa muito boa, não é? Alguns ainda preferem o Che Guevara. Vou me comparar ao Hitler. Nossa, eu mereço o céu perto do Hitler. Mas qual que é o padrão da moralidade? Qual que é o padrão da bondade? Qual que é o padrão do amor? Cristo é o padrão último da bondade, da moralidade, do amor, da justiça e do caráter. Quando olhamos para ele, nós compreendemos que o que parece ser bondade básica é um nível terreno e corrupto até a sua essência. Inclusive tem uma história de comparação, por exemplo, uma ovelha, quando olharam de longe, ela parecia muito branca. Ao ser colocada na neve, foi visto que ela estava suja, não era tão branca assim. É a mesma coisa que em relação a nós. E é isto que Jesus está mostrando aqui. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Nós tiramos coisas boas sem Cristo? Não. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. E voltamos novamente à depravação total. Jesus diz, olhe para dentro de você. Jesus está falando para os fariseus assim também e fala para nós. Olhe para dentro de você. O que acontece? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? Você está corrompido por causa do pecado. A Bíblia nos mostra isso. Os homens estão mortos em transgressões e pecado. Efésios 2:1. A depravação total, importante doutrina, é um ensino que todos pecaram e todos pecam. Romanos 3:23. Nós temos que ser cuidadosos em notar a diferença também em depravação total ou depravação absoluta. Ser absolutamente depravado é ser tão perverso quanto é possível ser. Você conhece Stalin e Hitler? Stalin do comunismo matou cerca de 50 milhões de pessoas. Hitler do nazismo matou cerca de 6 milhões de pessoas. Eles foram extremamente depravados, mas ainda assim poderiam ter sido piores do que foram. Se não fosse a graça de Deus restringindo eles,
eles poderiam ter matado muito mais pessoas. E como diz Paul Washer, Stalin ou Hitler seriam coroinha perto de nós, se não fosse a graça de Deus, o amor e a misericórdia do Senhor com as nossas vidas. Quer ver um detalhe? Alguém te xinga na escola, alguém te xinga no trânsito, teu vizinho não gostou que você colocou uma música. Qual que é a primeira coisa que vem no nosso coração? Muitas vezes é a ira. E você já viu o que as pessoas iradas fazem? Coisas extremas. E depois elas dizem que se arrependeram, mas já foi. Imagine nós sem o Espírito Santo de Deus, o que nós seríamos capazes de fazer. Nós somos pecadores, mas nós poderíamos pecar com mais gravidade, com mais frequência do que nós pecamos sem a graça do Senhor. A parte de Deus, nós não somos absolutamente depravados, mas somos totalmente depravados. Isso significa que nós e qualquer outro somos depravados ou corruptos na totalidade do nosso ser. É que não existe uma parte de nós que seja imune ao pecado. Por exemplo, o pecado original ele corrompeu todos os aspectos do ser humano. Ele corrompeu a mente, ele corrompeu a vontade, ele corrompeu as emoções, ele corrompeu o corpo. Josué, quanto tempo tu consegue passar jogando no celular? Se deixar. O dia todo. Samuel, quanto tempo você consegue ficar na televisão? O dia todo assistindo, não é? Os videozinhos e outro vai. Quanto tempo? Quanto tempo nós conseguimos ficar lendo a Bíblia? O melhor, o melhor remédio para a insônia é a Bíblia. Porque a pessoa começou a ler a Bíblia e já ficou com sono. Por quê? Porque o pecado ele corrompeu todos os aspectos do ser humano. Nós ficamos ansiosos muitas vezes para fazer outras coisas, mas para nós estarmos na presença de Deus, não ficamos tão ansiosos assim. Nós desejamos ir para um outro lugar, mas para estar na presença de Deus é tão cansativo. Eu prefiro o culto domingo de manhã. Mas quando marca culto domingo de manhã, eu prefiro o culto domingo à noite. Vamos marcar culto domingo à noite. Eu prefiro o culto domingo de manhã. Não é assim o ser humano? Por quê? Porque o pecado ele corrompeu todos os aspectos do ser humano, por isso que é tão difícil nós fazermos as coisas de Deus. Ele tornou o homem incapaz de buscar a Deus ou fazer o bem que o agrada sem a intervenção da graça de Deus. As nossas mentes, as nossas vontades, o nosso corpo, tudo em nós foi afetado pelo mal, foi afetado pelo pecado. Por que nós temos dores? Por que nós temos ansiedade? Por causa do pecado que afetou o nosso ser. Por que a pressão sobe? Por que a pressão desce? Por que dá dor na cabeça, dor na coluna? Por causa do pecado. Olhe para dentro de você. Sem a ação do Espírito Santo, nós falamos palavras pecaminosas. Nós praticamos atos pecaminosos. Nós acalentamos pensamentos impuros. Veja, o ser humano ele começa com palavras, ações que consideram leves, mas se Deus não moldar, eles falam palavras, ações absurdamente chulas e depravadas. Nossos corpos enfrentam os estragos que o pecado traz. Nosso problema com o pecado é que ele está enraizado na essência do nosso ser. Lembra da árvore? Ele está enraizado em nós. Ele permeia os nossos corações. É porque o pecado está em nossa essência, que não simplesmente na parte externa das nossas vidas, que a Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É por isso que nós falamos, é por isso que nós afirmamos que a salvação é uma obra completa de Deus em nossas vidas. Porque nós não somos capazes, porque nós não queremos buscar o Senhor. Se não fosse o Espírito Santo de Deus ter nos moldado, nós não estaríamos aqui hoje, nessa manhã. E é isso que está escrito na Escritura. É que sem Deus todos os homens estão mortos em transgressões e pecados. Efésios 2:1. Todos os homens são escravos do pecado. Romanos 6:20.
E por isso, e por essa natureza, nós somos filhos da ira. Todos os homens são filhos da ira. Efésios 2:3. Somente pelo poder renovador do Espírito Santo é que podemos ser tirados desse estado de morte espiritual. Lembra que as pessoas acham que o homem está no mar, nadando, e daí é jogado uma boia para ele e ele se salva. A Escritura não mostra isso. Ela mostra que o homem está morto. Não tem mais esperança para ele. A regeneração do Espírito Santo cria em nós um bom tesouro no coração do crente, resultando em boas palavras, em boas ações. O coração bom, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas como? 2 Coríntios 5:7 fala: mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Charles Hodge ele observa assim: a regeneração muda a disposição fundamental do coração, fazendo que com o homem regenerado produza frutos dignos de arrependimento e fé. É interessante que Gálatas fala sobre isso. Anteriormente nós vivíamos escravos da carne. As nossas obras eram obras da carne. Murmuração, violência, tantas outras coisas, não é? Mas agora é o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo habita em nós. Herman Bavinski ele afirma que a regeneração é o ponto inicial da santificação, transformando a raiz da nossa natureza e nos capacitando a produzir frutos que glorifiquem a Deus. Nós só podemos produzir frutos, ações que glorifiquem a Deus através do Espírito Santo, através da regeneração e santificação. E aí chegamos no versículo 36. Observe que o versículo 36 diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O que é uma palavra frívola? É lógico que eu procurei no dicionário. No meu está ociosa. Ociosa, porque o significado diz assim: que tem pouca importância, que é insignificante, que é irrelevante, que é superficial, ou aquele que não é sério no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus propósitos, leviano, fútil ou ocioso. Aqui Jesus está afirmando que as palavras, inclusive as ditas displicentemente, são eternamente importantes. A Escritura condena os pecados verbais, tais como a mentira, os gracejos, os insultos. Eles são tão severamente condenáveis quanto o adultério, quanto o homicídio. John Calvin ele afirma que Cristo aqui nos adverte sobre a necessidade de vigilância constante em nossas palavras, para que possamos evitar a frivolidade, a malícia, sabendo que seremos chamados a prestar contas. R.C. Sproul explica que no dia do juízo Deus trará cada palavra, cada ato e cada pensamento à luz. A justiça de Deus requer que cada pessoa preste contas da sua vida. É interessante que hoje não é simplesmente a palavra falada, mas nós temos a internet hoje também. Quantas pessoas que colocam palavras fúteis, ociosas, mas na internet, que muitas vezes causa dano e a pessoa não quer nem saber. Ela sai postando a sua opinião em tudo o que acontece. Ela nem sabe o que aconteceu. Que nem fala, o morto nem esfriou ainda, a pessoa já está colocando o que aconteceu. Ela nem ouviu os fatos, não sabe o que houve, e mesmo assim já está colocando a sua opinião. E o nosso Senhor nos adverte aqui. E o versículo 37 fala: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. É tudo um contexto aqui, não é? Jesus estava falando dos fariseus, que falaram que ele expulsava demônios através do poder de Satanás. As palavras, elas refletem o estado do coração e têm consequências eternas. Observe o que diz alguns textos bíblicos. Mateus 5:22, a parte B, diz assim: quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. Mateus 5:37, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno.
1 Timóteo 1, 8 a 11 diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros. O que é perjuro? É aquele que faz julgamento falso. E para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, da qual fui encarregado. Tiago 3,6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. Mentira? Língua. Quem nunca mentiu, já mentiu. A parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui o rei nos mostra a responsabilidade pelas palavras e as suas consequências. Cada palavra frívola, fútil, leviana, ociosa será julgada. Isso enfatiza a seriedade com que Deus vê as palavras. Jonathan Edwards observa: se as palavras dos homens são um reflexo claro do estado dos seus corações, se o coração é regenerado, suas palavras darão evidência disso. Se o coração é ímpio, suas palavras também o serão. John Owen diz assim: as palavras que saem de nossa boca são as verdadeiras evidências da condição de nosso coração. Um coração transformado produzirá palavras que glorificam a Deus. O que acontece quando nós não estamos satisfeitos com Deus? Murmuração, reclamação. Nada fica bom. Insatisfação total contra o Senhor. Quantas pessoas que são dessa forma, elas estão demonstrando aquilo que está no seu coração. E isso serve para as crianças aqui presentes, os adolescentes. Quando nós estamos insatisfeitos com Deus, o que nós fazemos? Reclamamos. Nada está dando certo, tudo está dando errado. Deus nos dá tudo. Saúde, paz. Eu tenho ouvido algumas notícias de pessoas que estão com doenças extremamente graves. E muitas vezes eu vejo crianças com saúde, adolescentes com saúde reclamando, porque acabou a bateria do celular. Né, Samuel? Não podemos reclamar, não podemos murmurar. É isso que o Senhor está nos dizendo assim. Porque pelas palavras serão justificados e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus nos mostra também, ele enfatiza a realidade do juízo final. Que todos darão conta das suas vidas, todos darão conta das suas palavras. Hebreus 9:27 fala: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Qual homem seria inocente baseado em suas palavras? Quem aqui nunca falou algo que desagradou a Deus? Todos já falamos algo que desagradou a Deus. Esse é o foco de Mateus aqui. Sem Cristo, todos nós estaremos condenados. Veja que Jesus está exortando o povo naquele momento, não é? Mostrando a realidade dos fariseus, aquilo que eles falavam, aquilo que eles falaram. De maneira muitas vezes precipitada. Eles estavam vendo o que estava acontecendo e eles foram e falaram algo extremamente corrupto. Mostrou a natureza do coração deles. Ou somos justificados pela fé em Cristo ou condenados pelos nossos próprios méritos. Somente pela graça de Deus e a ação do Espírito Santo que temos o coração transformado, resultando em palavras que evidenciam que fomos salvos. Amados, para concluir, por meio das metáforas das árvores, dos tesouros, das víboras, Jesus ensina que as palavras que alguém fala revelam a condição do coração desse alguém. Se é bom e saudável ou mal
e enfermo. Pelo fruto se conhece a árvore. Jesus nos ensina sobre a relação entre a natureza do coração e as palavras que nós proferimos. Nesse texto nós somos confrontados com a realidade de que nossas palavras e ações são frutos da condição do nosso coração. Matthew Henry escreveu um texto muito interessante, eu gostaria de ler para você. Ele escreveu assim: a linguagem dos homens descobre de que país eles são. Da mesma forma, que tipo de espírito eles são. O coração é a fonte, as palavras são as correntes. Uma fonte conturbada e uma fonte corrupta devem enviar riachos lamacentos e desagradáveis. Nada além do sal da graça, lançado na primavera, curará as águas, temperará o discurso e purificará a comunicação corrupta. Um homem mau tem um tesouro mau em seu coração, e dele produz coisas más, luxúrias e corrupções, habitando e reinando no coração. São um tesouro maligno do qual o pecador produz más palavras e ações, para desonrar a Deus e ferir os outros. Vamos vigiar constantemente sobre nós mesmos, para que possamos falar palavras agradáveis ao caráter cristão. Para nós finalizar, eu gostaria de deixar algumas aplicações para as nossas vidas também, além daquelas que nós já falamos. A primeira, é necessário nascer de novo. Olhando para o nosso texto, nós vemos a importância da transformação do nosso coração. Jesus disse em João 3,5: em verdade vos digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não adianta nada você vir na igreja, você fazer de conta que você é cristão, você usar uma máscara dizendo que você é bom, você procurar palavras que pareçam agradáveis, mostrar externamente que tu ora, que tu busca Deus e tal. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Alguns acreditam que nascer da água do Espírito, nós já falamos sobre isso, é ser batizado nas águas. Relacionam isso, eu ouço direto as pessoas falando isso. Agora eu nasci de novo. Oh, que benção, como? Eu fui batizado. Não é isso que a Escritura diz. Jesus, nós vimos anteriormente que ao tratar sobre esse assunto não falou nada sobre o batismo de João. Em nenhum lugar nós vemos na Escritura a exigência do batismo para ser salvo também. Senão o ladrão da cruz não foi estar com Jesus. Olhando para o Antigo Testamento, nós vimos esses dias atrás que água e Espírito são associados a fim de expressar o derramamento do Espírito de Deus no fim dos tempos, a purificação e a nova vida que emanam na sua chegada. E a presença dessa imagem tão rica, nós vimos que explica a reprovação de Jesus a Nicodemos, que fala: tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Olhe para a Escritura. Olhe para a Escritura, não está escrito. Mas poderia estar. Olhe para aquilo que está escrito. Como mestre em Israel, ele deveria entender essas coisas. Como servo de Deus, nós devemos entender essas coisas também. O que é nascer de novo? É um ato soberano de Deus, pelo qual ele implanta nova vida espiritual em um pecador. É o momento que o Espírito Santo de Deus nos dá vida. Ele nos regenera. Ezequiel 36, 25 ao 27 fala sobre isso. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Água. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Espírito. Batizo com água, batizo com espírito. E farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Então aspergirei água pura sobre vós para vos purificar. Darei para vós um novo coração. Lembra que nós estamos falando sobre coração aqui? Deus, através do seu Espírito, troca o nosso coração. Veja que não há mérito do ser humano. E Ele coloca dentro de nós o seu Espírito. Isso é nascer de novo. Segundo que nós aprendemos, a vigilância nas palavras. Como súditos do reino de Cristo, nós devemos ser vigilantes naquilo que nós vamos falar. Nós devemos reconhecer que seremos responsáveis por cada uma delas no dia do juízo. A Escritura nos ordena a buscar falar de maneira que glorifique a Deus e edifique as pessoas. Charles Spurgeon ele aconselhou assim:
Cuidemos de nossas palavras como cuidamos de nossas ações, pois Deus não faz diferença entre elas. Nossas palavras devem ser um testemunho da nossa fé. Terceiro, nós devemos fazer um exame do coração. No PA, às vezes eles fazem. Não é nesse. É como anda a saúde espiritual. Assim como é importante nós fazermos o exame do coração físico, é necessário, nós fazemos sempre um exame da nossa saúde espiritual. Nossas palavras são um reflexo de nosso coração. Nós devemos examinar nosso coração regularmente, à luz da Escritura, pedindo ao Espírito Santo que revele e transforme qualquer área das nossas vidas. Herman Bavinski, ele declarou assim: o exame do coração é essencial para a vida cristã. Nós devemos constantemente pedir a Deus que sonde e purifique nosso coração, para que nossas palavras e ações possam verdadeiramente refletir nossa nova natureza em Cristo. É só nós olharmos para o salmista. Sonda o meu coração e me conheces. Quarto lugar, dependência da graça de Deus. Nós devemos reconhecer que nós somos incapazes de controlar nossas palavras por nossa própria força. Nós dependemos diariamente da graça de Deus, da obra do Espírito Santo, para nos capacitar a falar de maneira que honre a Deus. Muitas vezes isso acaba passando batido na correria do dia a dia, mas é uma realidade para todos nós. Nós precisamos do Senhor para não ficarmos falando bobagem. É como afirmou João Calvino: é apenas pela graça de Deus e pela obra do Espírito Santo que podemos controlar nossa língua e produzir palavras que edificam e glorifiquem a Deus. Irmãos, que nós continuemos olhando sempre para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Em Colossenses 1, 16 e 17 diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Te louvamos, ó Pai, por esse momento que nós passamos na Tua presença. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, sempre abundantes em nossas vidas. Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Perdoe, Senhor, tudo aquilo que temos feito, Senhor, que não tem Te agradado. Limpa, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Que nós possamos, Senhor, mostrar para as pessoas que nós somos cristãos. Senhor, demonstrar com as nossas ações, com as nossas palavras. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Se ainda não somos salvos, nos salva, Senhor. Nos liberta, Senhor. Nos traga o arrependimento e a fé, como diz a Tua palavra, Pai. Abençoa todos aqueles que ouviram a Tua palavra, a todos aqueles que têm participado conosco, a todos aqueles que têm nos ajudado também, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti todos os pedidos de oração também, Senhor Jesus. Colocamos diante de Ti todos os membros dessa igreja, Senhor, e seus familiares. Venha continuar nos abençoando, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida da irmã Paula, Senhor Jesus Cristo, que está quase chegando o dia, Senhor, de ela ter nosso novo membro da igreja, Senhor, um bebezinho. Senhor, venha abençoar a vida dessa criança, Senhor. Venha abençoar a vida da Tua serva, Senhor. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos pelo cuidado que tem tido com cada um de nós também, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, ó Pai. Guarda-os, livra-os de todo mal. E continue, como diz a Tua palavra, nos guardando, nos livrando, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.